Como você tem usado o seu tempo, a sua energia, com o que você tem ocupado a sua mente? Será que você não tem sido um ladrão da energia dos outros? Um ladrão da alegria do tempo dos outros? Aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 28, ele diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. A gente não precisa fazer uma leitura tão literal sobre o que está escrito aqui. É claro que Paulo também nos adverte a não roubar, furtar as coisas dos nossos irmãos, objetos. Mas é muito além disso. As escrituras bíblicas nos trazem ensinamentos muito mais profundos do que a gente lê num primeiro momento. Por isso que quando a gente vai estudar é importante a gente pedir a sabedoria de Deus. Quando ele fala em não furtar, não roubar o tempo do seu irmão, a alegria do seu irmão, ele quer dizer também não roubar os prazeres, a paz do seu irmão. Hoje a gente precisa fazer um estudo de nós mesmos, um movimento de entrar para dentro de nós e entender o que eu tenho feito. Será que as minhas ações têm tirado a paz de alguém? Será que eu sou a pessoa que vê uma notícia ruim ou vê uma cena ruim, uma cena pesada, e eu sou a pessoa que compartilha? Eu mando esse vídeo, essa notícia para um colega, no grupo da família, no grupo dos amigos? Será que eu tenho sido essa pessoa que, ao chegar com esses compartilhamentos, essas notícias ruins, não tenho tirado a paz das pessoas? Será que eu não tenho roubado a alegria delas? Às vezes elas estavam ali na casa delas felizes e você é o portador das más notícias, né? E aí você adora espalhar uma fofoca, dizer algo sobre alguém, e aí você chega para comentar, contaminando aquele ambiente com as palavras ruins. Porque assim, até as fofocas inocentes que você acredita que não sujam um ambiente, não fazem mal a ninguém, elas fazem. Usar a nossa boca, a nossa língua para o mal desagrega o mundo. Faz com que pensemos mal do outro. Faz com que tenhamos atitude de rir do outro. Você acha mesmo que Deus te criou para isso? Sempre que estou diante de uma situação assim, eu gosto de refletir. Será que Deus me criou para fazer isso aqui? Pense nisso. Será que Deus me criou para eu abrir a minha boca e contar a fofoca do meu vizinho? A fofoca do colega de trabalho? Será que Deus me criou para eu ficar enviando notícias negativas? Ou para eu ficar incitando raiva, fazendo as pessoas ficarem com raivas por causa de política, de futebol, de discussões na internet? Será que Deus me criou para isso? Será que o meu tempo não pode ser usado, como ele disse aqui, para a gente fazer o que é bom? Olha o que ele diz: use a sua mão para o que é bom, para que tenha o que repartir com os que necessitam. E aqui não é só do ponto de vista material, é claro que também é do ponto de vista material, de a gente usar o nosso tempo, trabalhar, produzir coisas boas e poder ter dinheiro até para ajudar pessoas, ter bens para ajudar pessoas, doar aquilo que a gente não usa mais, fazer a caridade com as coisas materiais, mas também com as coisas espirituais. Já viu aquela pessoa que é muito boa, ela tem tanta coisa boa no coração dela que ela transborda, aí você chega perto dela, ela transborda alegria, ela te contagia com a alegria dela, ela te faz rir, ela conta coisas boas, ela te aconselha, ela cura o seu coração, é como se ela abraçasse o seu coração. E Deus te criou foi para isso, para realizar a obra dele aqui na Terra. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E toda vez que você se desvia desse propósito, você fica menos parecido com Deus. Você fica mais distante dele. E sim, toda vez que você se afasta dele, você tende a ser mais infeliz. Você tende a desviar-se do seu propósito. Você começa a ficar com a mente nublada e não consegue enxergar o que é para você. Você perde o foco na sua vida. E aí você não entende por que o seu casamento ou o seu relacionamento anda ruim, por que o seu trabalho você detesta, mas você ainda precisa estar ali porque você está preso em razão de uma condição financeira ou por causa de um medo. Você começa a não entender os caminhos que você tem que seguir, a sua intuição, porque você, além de como tudo que a gente fala aqui sempre, né,
de receber muitas informações dos outros, de receber muitas opiniões que você não precisa sobre o que você deve fazer, e não conhecer a si mesmo, você se afasta da sua natureza toda vez que você usa a sua língua, a sua mão para fazer algo ruim. Será que você usa a sua mão às vezes para pegar a caneta lá do seu trabalho e levar para casa sem autorização? Será que você usa a sua boca para falar mal de alguém ou para diminuir alguém? Ou quando você precisa chamar a atenção de alguém, você é totalmente... Quando eu digo chamar a atenção, você precisa repreender alguém, algum subordinado seu filho, alguém que você trabalha, você é completamente grosseiro, infeliz nas suas palavras, machuca o coração das pessoas. Tudo isso te afasta da sua natureza divina, te afasta do seu propósito, daquilo que Deus te criou para ser. Deus não te criou para ser uma pessoa má, que fala mal dos outros, que rouba a energia dos outros, com tristeza, com palavras de dor, de sofrimento, com notícias ruins. Talvez você não perceba, mas se você é a pessoa que tende a sempre compartilhar fofoca e coisas negativas, as pessoas começam a se afastar de você. Ou se você tende à reclamação. Toda vez que alguém chega perto de você, você está viciado em reclamar da sua vida, do seu trabalho, do seu marido, dos seus filhos, da sua esposa. Você está acostumado na reclamação. E aos poucos as pessoas vão se afastando de você, porque a sua energia fica pesada. Você chega perto delas e o que você faz? Você não soma, você subtrai. Elas saem de lá piores do que quando te encontraram. Piores do que quando você chegou. Olha que triste. Você foi um ladrão de energia aí. Você foi um ladrão da paz de alguém quando você faz isso. E não estou te dizendo que você não deve desabafar, vez ou outra. Mas repare, se você é sempre a pessoa que murmura, que está reclamando, que está ruminando. Já ouviu aquela história das pessoas que estavam sendo conduzidas e elas, na história bíblica, né? E elas ficaram presas no deserto por 40 anos. Quando os estudos mostram que elas poderiam ter atravessado aquilo ali em 2 dias. E sabe por que elas ficaram presas? Porque elas murmuraram, elas precisavam atravessar um deserto e elas usaram a boca delas para murmurar e não para agradecer a Deus que Deus estava salvando. É difícil mesmo a gente entender os projetos de Deus e às vezes a gente precisa atravessar desertos. Só que a gente enxerga esse deserto tão gigante, e a gente reclama tanto dele, que a gente se prende nele pelas nossas próprias reclamações, roubando de nós a nossa energia, roubando de nós o nosso futuro bom que Deus criou para nós. Por causa da murmuração, da reclamação, a gente fica preso ali, como se você ficasse patinando na lama. Não sai do lugar. Será que você tem sido essa pessoa que tem roubado a sua própria energia ao ser um reclamão? Ou roubado a energia das pessoas quando você entra em contato com elas é só para reclamar? Vigie o seu tempo, a sua boca, os seus ouvidos. Filtre aquilo que você vai dizer às pessoas. Será que eu realmente preciso fazer esse comentário? Esse comentário aqui me aproxima ou me afasta de Deus? Eu reclamar nesse momento vai me aproximar ou me afastar de Deus? Eu pegar o objeto da empresa onde eu trabalho e levar para minha casa é um ato que me aproxima ou me afasta de Deus? Eu lançar sobre o outro uma palavra de dor que pode machucá-lo, chamá-lo de burro, de incompetente, de infeliz, de feio, é uma atitude que afasta ou aproxima de Deus? Vamos tomar cuidado, porque é bem comum, e não deveria ser normal, mas é comum, pessoas abrirem a boca para fazerem as famosas críticas construtivas. Ou, estou apenas dando a minha opinião. E aí a sua colega de trabalho, sei lá, engordou, ou ela cortou o cabelo. E aí você vai lá e faz uma crítica construtiva sem que ela tenha pedido a sua opinião. Será que você já fez isso? Ou fala, nossa, você engordou, hein? Nossa, essa roupa aí não ficou muito boa em você, não. Ou, nossa, esse cabelo aí não combinou com você, não.
Você é essa pessoa que tem esses comentários disfarçados de inocentes, mas muito negativos? Porque assim, policia sua boca, esse tipo de comentário pode destruir a autoestima de alguém, pode destruir o dia de alguém. Você quer ser a pessoa que leva esse tipo de energia para a vida de alguém? Além de tudo, você se torna, sim, uma pessoa bem desagradável de conviver. E nós não estamos aqui para criticar você, as suas atitudes, o seu passado. Estou falando, inclusive, tudo que eu falo aqui é para mim também. A gente pode mudar o rumo. Quem assiste um vídeo como esse é porque quer mudar o rumo da vida. Seja a pessoa que leva o bem, que leva elogios. E se você não tem nada de bom para falar, que a sua boca fique fechada. É um treino. Todos nós precisamos praticar isso. E eu espero que você esteja comigo nessa para a gente se melhorar, melhorar a nossa vida, melhorar o mundo em torno de nós. Todos nós podemos fazer desse mundo um lugar melhor de viver. Mas isso depende de nós, da nossa coragem, da nossa ousadia de mudar aquilo que vínhamos repetindo, aquilo que fazemos até muitas vezes no automático. Os comentários, as notícias, as fofocas, usar a nossa energia para fazer coisas que nos afastam de Deus. E pior também, que prejudicam e causam dor ou tristeza nos nossos irmãos. Muito obrigada se você ficou até aqui. Deixe o seu comentário sobre o que você pensa e deixe o seu curtir. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você sabe que você vai ajudá-la. Até o próximo.